what's the time that seremos is going to end. aperfeiçoados We are going to be perfected quando nós formos arrebatados para com Jesus. raptured to meet Jesus. Nós estamos no tempo We are in the profético. prophetic time. Quer queiram, quer não, Either you want it or not, vão saber que no meio they will know that in deles their midst passou um a profeta. prophet has just passed. Bíblia, por gentileza, no Please livro de grab your Efésios, Bible in the book of Ephesians, capítulo 4, verso chapter 11. 4, verse 11. Diz assim a palavra do Senhor. Says the word of God. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E o tema da mensagem And the title of this message, hoje na parte B, today in part B, dom de mestre profeta da palavra. the gift of a master and a prophet of the word. Hoje eu vou falar a parte B, o subtema Today é I'll a speak unção about que part ensina. B, about the anointing that teaches. O livro de Efésios, capítulo The book of Ephesians, chapter 4, verso 11, 4, verse 11, que nós lemos aqui, that we have just read here, fala sobre os 5 dons que Jesus deu à sua speak igreja. about the 5 gifts that the Lord gave to the Jesus church. disse assim: Jesus said, Tu és Pedro, you are Peter, e sobre esta pedra and upon this rock edificarei a minha I will edify my church. igreja, e as portas do The inferno gates não of hell prevalecerão will not contra ela. prevail against it. E Jesus And Jesus deu 5 dons: gave 5 gifts, apóstolos, apostles, profetas, prophets, pastores, evangelistas e pastors, mestres, evangelists, and para o aperfeiçoamento for the perfecting e and maturidade da maturity igreja. of the church. Os 5 dons The 5 gifts são dons divinamente concedidos. are gifts that are divinely given. Não são dons que você se forma na escola de These teologia. are not gifts that you study in theology. Não são dons que você se forma estudando. These are not gifts that you get it by studying or graduate Mas by são studying. dons concedidos divinamente por But a Jesus. gift conceived divinely. Isso by não quer dizer Jesus. que você não pode se preparar nem estudar. This doesn't mean that you shouldn't prepare yourself for study. Mas não devia se preparar para ser. But you should not prepare yourself to be, Mas tem que ser e assim pode se preparar. but you should be and then prepare yourself. Ou seja, você já é Therefore you should be e vai se preparar. and you will be getting Mas tem ready pessoas que or estão a fazer o preparing yourself. contrário. But some people are doing the contrary. Eles estão a se preparar para ser. They are preparing themselves to be. Não, Jesus mandou Jesus sent ser or commanded e se us preparar, to ou be seja, and aprender. prepare or learn. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus The Bible says, present yourself unto God como obreiro que não tem nada de que se envergonhar, as a servant that has nothing to be blamed, mas que maneje Or bem a palavra da verdade. but that he can open or know the word properly, Que administre bem a palavra da that verdade. administer well the word of truth. Então nós temos que meditar, Therefore we nós should temos que meditate, ler, we should read, nós temos que we should aprender, learn, mas but isso não nos forma. this does not graduate us. É o chamado de Deus It's the calling of God que te torna that mestre. turns you into a master. Amém ou não amém? Alguém está a entender? Todo dom que Jesus dá All the gift that Jesus gives é profético. is prophetic. Funciona It com a graça functions profética. with the prophetic grace. O apóstolo The apostle, é profético. he's a prophet. Profeta A prophet é profético. is a prophet. Pastor Pastor é profético. is a prophet. Evangelista Evangelist é profético. is a prophet. E mestre And também é master profético. is also a prophet. Não é só porque existe um dom chamado It profeta, is not just because there is a gift called prophet que significa que os outros 4 dons não são that proféticos. means that the other 4 gifts are not prophetic. Todo
Todo dom que não é profético não vem de Jesus. All gifts that are not prophetic does not come from Jesus. Requer a graça profética It requires the prophetic grace para ser um mestre. to be a master. É por isso que eu ensinei aqui que o That's mestre why I taught here that the master é o profeta da palavra. is the prophet of the word. Funciona com o mesmo He princípio. functions with the same principle. Como o profeta profetiza, As the prophet prophesies, é assim que ele recebe inspiração para this ensinar a is how he palavra. receives inspiration to teach the word. Ele não fala coisas apenas que ele estudou. He doesn't say things that he studied. Ele fala He revelação. speaks revelation. A vinda do Espírito The Santo coming of the Holy sobre o Spirit coração do homem into the heart of man ilumina e esclarece. enlightens and clears. E como Estevão How Stephen dá sabedoria e espírito gives para falar. wisdom and spirit to speak. E é assim que os mestres This de is Deus how the são teachers, formados. the master of God are São formados pela graduated divina unção do by the Pai. divine anointing of the Father. Oh, alguém dá glória a Deus, aleluia. Então, atacar Therefore, to attack profeta a prophet ou a graça profética, or the prophetic grace porque você não é profeta, because you are not a prophet, você está a mostrar a sua fraqueza. you are showing your weakness. Qual é a fraqueza? What is the weakness? A fraqueza é que você não está conectado The com weakness is Deus. that you are not connected with God. Porque o verdadeiro mestre Because the true master vai saber will know que ele não foi formado na escola, that he was not graduated in school, que ele não foi formado por that informação, he was not graduated by mas que ele foi information, but divinamente he was chamado divinely called pela graça profética. by the prophetic grace. Que Jesus lhe disse: você é And mestre, Jesus eu told te him that dei esse you are dom. master because you Requer have the revelação gift. It requires a revelation para você saber for you to know qual é o teu chamado. what is your calling. Seja apóstolo, seja Either pastor, apostle, seja mestre ou pastor, evangelista. or Requer master or evangelist. It revelação. requires E revelation. revelação And revelation é a essência do is profeta. the essence É a of the prophet. essência Is profética. the prophetic Nenhum essence. dom de No Jesus gift of funciona sem a Jesus graça functions profética. without the prophetic grace. Se alguém que se chama de mestre If someone who calls himself a master está a atacar a graça is profética, attacking the prophetic grace, está a desacreditar a graça it is profética, unbelieving the prophetic grace, está a mostrar a sua is fraqueza. showing his weakness. Qual é a fraqueza? What is the weakness? Não está linkado nem He's conectado com not Deus. linked and not connected with Está a God. mostrar que ele não é And mestre he's showing that he's not a master, divinamente chamado, divinely called. mas é apenas um professor He's only a professor que ensina that teaches informação. information. Informação Information acumula conhecimento. accumulates good knowledge. Informação Information incha o ego, swallows the aumenta ego, o orgulho. increases the pride. Quando não vem do When Espírito, it does not come from promove the Spirit, orgulho, promotes pride, promove promotes superioridade, superiority, promove humilhar os outros, promotes porque eu humiliating sei others. mais, For eu I know conheço a lot, mais, I know eu so conheço much, de Gênesis, I Apocalipse. know from Genesis to Só te Revelation. dá orgulho. A Bíblia diz, That only gives pride. a Bíblia diz, The Bible says conhecimento incha. knowledge swallows. Quer dizer, você tem informação a mais. It means that you have Que a te lot impede of de ser humilde. information that impedes you from knowing God Te impede de ser humilde. or to be humble. Mas quando você tem revelação, But when you have revelation, você sabe que o crédito não vem de you ti. know that the O conhecimento interest não vem de the ti. knowledge A and the sabedoria credit não does vem not de come ti. from you. E Estevão, Wisdom does not cheio come do from Espírito, full of the fazia Spirit, sinais e was grandes doing prodígios. signs and wonders. E eles não podiam resistir And à they could sabedoria not e o Espírito que resist the falava. wisdom and Por the quê? Spirit Porque ele não falava de Of what conhecimento. he was speaking, because Os he was not fariseus talking estavam a about falar knowledge. da lei, estavam a The falar de Pharisees informação. were talking about the law and the information. O que os pais dele contaram, What que their aprenderam na escola forefathers dos told fariseus. them and taught them. E eles começaram a falar com And Estevão. they begin to Estevão speak que não with tinha formação, Stephen. nem And teologia, Stephen that nem was bacharelado, not nem graduated doutorado. in nothing. Mas ele só tinha He cheio do only had Espírito. the Spirit. Ele só era He was cheio do full of the Espírito. Spirit. E porque ele era cheio do Because he was full Espírito, of the eles não Spirit, aguentavam a they were not palavra e a able to sabedoria que ele resist the wisdom falava. of the word of wisdom that he was speaking.
E como não aguentavam, ficaram When tão not raivosos. able, they got Mas so quem esse angry. pensa que é, que sabe Who mais que is nós, he quer knows falar isso, more quer than nos us. ensinar? He wants to Esse, teach us. esse que nem estudou, não He tem did diploma, not não tem graduate, isso. has no Não, diploma. onde é que ele veio? Não conhecemos o From pai where he dele, não came from, conhecemos we a mãe don't dele, não even know his conhecemos a... mom or Quem ele father. pensa que é? Who he Ficaram think he tão is. They got irritados so irritated que tudo que eles puderam fazer that all that they could do é inventar falsas is to testemunhas create false witnesses para acusar Estevão to accuse Stephen e para apedrejar and Estevão. to stone him. Todo aquele que anda na carne All those that walk in the vai flesh ter um impulso will also have an impulse, quase que incontrolável almost uncontrollable, para matar quem anda no to Espírito. kill who walks in the Spirit. Come on. Mesmo que fala de Deus, Even if he speaks of God, a Bíblia diz: the Bible says nenhuma profecia foi fabricada no prophecy was fabricated por vontade humana by human will ou por particular or elucidação, a private hallucination. mas homens But men, santos holy men da parte de Deus from God, falaram inspirados they pelo spoke Espírito. inspired by the Spirit. Falaram They spoke inspirados inspired pelo Espírito. by the Spirit. O Espírito do Senhor se apossou The deles. Spirit of God possessed them, E eles falaram da parte de and Deus. they Assim spoke from God's side. foram formadas as Escrituras. This is how the scriptures were formed. Por que vai haver pessoas que vão estudar a Escritura fora do mesmo Espírito? Why will be people? Well, there will be people studying the scripture outside of the same Spirit. Então qualquer pessoa pode ler a Bíblia, Therefore, any person can read the Bible, mas não é qualquer pessoa que pode ler o but Espírito. it's not any person that can read Spirit. Para ler a To Bíblia, read the Bible, basta ir na escola aprender o it abecedário. is enough for you to go to school and A, learn the B, C, ABC. D, E, F, G, H. Você aprende o You abecedário. and the ABC or the A, alphabet. E, I, O, U. Ma, me, mi, mo, You mu. learn the alphabet or the vocal. Você consegue ler a You are Bíblia. able to read the Bible. Mas para ler a Bíblia But Sagrada, now to read the Holy Bible, requer mais do que saber it ler. requires more than Requer to as know how lentes to do read. Espírito It requires the que lenses inspirou of a the mesma Spirit Escritura that inspire the nos same santos scripture profetas. in the holy prophets. Então, um mestre Therefore, verdadeiramente concedido por Jesus, truly conceived by Jesus, ele é divinamente is inspirado. divinely inspired. A Bíblia diz: The Bible says, não premediteis do not predict o que haveis de dizer, what you should say, disse or what Jesus. you Mas say. na mesma hora, But in the same eu hour, vou vos dar boca, I'll give you vou vos mouth, dar sabedoria, I'll give you wisdom, e vocês vão falar da and parte you do speak Espírito from do the Pai. Spirit of the Father. Premeditar significa To predict means toda a informação que você vai buscar, all the information preparação you que go and você seek vai and you ter. prepare. Hoje vou ensinar Today isso, I'm going hoje to vou teach falar this, aquilo, today I'm hoje going to vou teach desenvolver so. isso, vou buscar gramática, I'm vou going to buscar get assado, the cozido, tudo grammar isso é and bom. This is all good. Mas But isso não substitui o This Espírito does do not Pai. substitute the Spirit of the Requer o Father. Espírito do céu It para requires the falar Spirit a of mente de heaven to Deus speak para the as mind of pessoas. God to people. Aleluia! Agora, a unção que ensina. The anointing that teaches. O apóstolo disse assim: The apostle said as this. vocês não têm necessidade que alguém vos ensine, You have no need for someone to teach you. porque a unção que vocês receberam, Because the anointing that you have received ela vos ensina. teaches you. Unção que ensina. The anointing that Parece um teaches. mistério, hein? This is a mystery. Unção que ensina. Anointing that teaches. O que isso quer dizer? What does this mean? Ensino é trabalho de mestre. Teaching is a work of a master. Mestre não ensina sem unção. Master does not teach without an anointing. Quando um mestre está a atacar unção, When a master is está a dizer que attacking não the é anointing, mestre, is é saying that it's not a master. professor. He is a professor. Professor também pode ensinar a Bíblia, A professor can also teach the Bible. até melhor do que muitos de nós. Even better than many of us. Você sabe que muitos que traduziram a Bíblia do original para o português, You know that many that translated the Bible from the original to Portuguese, nem acreditam que Deus existe, they don't even believe that God exists. mas eles conhecem
gramática, but they know conhecem grammar. hebraico, They know Hebrew. conhecem They aramaico, know Aramaic. conhecem as línguas They da know Bíblia, the languages of the Bible. conseguem traduzir They are able to do translate estudo deles, their studies. mas não são salvos, But they are not saved. não têm Espírito de Deus, They don't have the nem Spirit of conhecem God. Deus, muito They menos don't even acreditam know nele. God. They don't even believe in Mas Him. você que não tem o estudo But que ele tem, You that don't have the Estás a study ler a that mesma he has, Bíblia you que are eles reading the same traduziram. Bible that they de translated. repente você tem uma And all of experiência a com o sudden Espírito you do have an Pai. experience with the Spirit of the Ora, Father. massatarabaga. E o entendimento que os hebraicos não And têm, understanding that the o Hebrew people entendimento do not have. que nem os judeus that israelitas not não even têm. the Israelites Você, have. pelo Espírito do Pai, You, by nem the conheces Spirit of the grego, nem Father, conheces you don't aramaico, even mas o know Espírito Greek and Santo Aramaic. ilumina o teu But the espírito, o Holy teu Spirit coração, enlightens e your você spirit começa a and your entender a heart. mente And de you begin to Deus. understand the mind of Aleluia! Hallelujah. Todo aquele que ensina da parte All de those that Deus, teach ele é that side cheio do is Espírito, filled of the ele é Spirit. ungido He para is anointed com a unção para to ensinar. teach. E não ensina na carne. Não, todo aquele que ensina na carne All those that teach in the flesh, acha-se superior aos he outros. thinks that he's superior than others. Acha-se melhor que os He outros. thinks that he's better than others. Vive acusando os outros. Live accusing others. Vive difamando, Live defamating, atacando. attacking. Você sabe o que identifica? You know what identifies Verdadeiro homem ou mulher de a Deus. true woman or a man of God? Não é o conhecimento que ele tem, It's not the knowledge he has, é o coração que ele tem. it's the heart he has. Porque se você está a ensinar coisa que não te transformou, Because you are teaching things that do not transform you, você apenas está a se condenar a si you are próprio. condemning yourself. Como é que vocês podem falar? Jesus até ficou admirado. Como é que vocês Jesus- podem falar boas coisas Jesus- sendo maus? Jesus admired, how can you speak good things being evil? Quer dizer que é possível Which means that it's possible falar a palavra de to Deus speak the word of God sem ter coração de Deus. without having the heart of God. Quando você tem o coração de Deus, When you have the heart of God, a palavra de Deus, the word of God, ela imprime dentro do teu it will coração print inside your heart a imagem de the Cristo, image of Christ, o coração de Deus. the heart of God. A primeira evidência de que você fala da parte The de Deus. first evidence that you speak from God's Jesus side, disse o seguinte, Jesus said this. ele disse assim: He said, vocês serão conhecidos como meus "You'll discípulos, be known as my disciples, não porque têm muito conhecimento, not because of you have a lot of knowledge, não porque vocês sabem muito, not because you know a não lot porque of vocês things, se formaram muito, not because you não por causa graduated a disso, lot, not assado, because cozido. of this A and única so coisa on. que ele falou: The only thing he said, se vos amardes if you love uns one aos another. outros. Para amar To love, requer mais do que it conhecimento, requires more than informação. knowledge and information. Para To amar love, é necessário coração. the heart is needed. E a vinda de And the Deus coming of the no Lord teu coração, in your heart ela implanta o amor de Deus. implants the love Ela of implanta a God, imagem de implants Cristo. the image of Christ. Então não é porque você fala muito Therefore, it's not ou porque because você you speak sabe a lot muito or because que you você é know a de lot Deus. that you are from God. É pelo processo que você Is mostra by the process that you show que a imagem de Cristo está em that você. the image of Christ É is quando in te you. pisam no Is calo, when the people step a on tua the reação toes, vai your mostrar quem é reaction will você. show who you are. Não é a tua ação, é a It's tua not your action, reação. but it's your É reaction. quando te derem no lado When they esquerdo slap you on the left que você vai side, mostrar se that você é you show filho if do you Pai are a ou child não. of the Father Porque or Jesus not. disse: Because Jesus said, os ímpios também the amam quem lhes Gentiles ama. also love Também whom fazem they bem love. a quem lhes faz They bem. also do good Mas para to whom vocês, whom does good to them. mas para vocês se tornarem filhos do vosso Pai But Celestial, for you to become children of your celestial Father, vocês têm que ser capazes de amar quem you vos faz need mal. to be able to E love para who amar quem does te evil faz to you, mal, and to love who does evil to requer o you. coração do It Pai. requires the heart of the Father. Não, a unção ensina. The anointing teaches. A presença de Deus The ensina. presence of God teaches. Mais do que informação. More than information. Ela ensina coração. Teaches heart. Entendeu?
Do you understood? A 10. letra ensina a informação. Letter teaches you A information. presença de The Deus presence of God ensina coração. teaches you heart. A presença de The Deus presence of God ensina amor, teaches you love. ensina paz, Teaches you peace. ensina Teaches longanimidade, you longanimity. ensina Teaches benignidade, you goodness. ensina domínio Teaches you próprio. Não, self-control. isso a informação não pode fazer. And this information cannot do. Só a presença de Only the Deus. presence of God. Quem experimentou a presença de Deus, Who experiment the presence of God, é quase it is impossível deixar almost Jesus. impossible to leave Jesus. Quase impossível. Almost impossible. Porque ele sabe, Because he knows. ele não consegue definir He cannot define em termos de informação. in terms of Se information. você lhe dizer, If you você já tell viu him, Deus? Have you seen God? Quem é Deus? Who is Define God? Deus. Define God. Ele não vai saber te He will falar. not be able to Mas a explain, presença but the presence lhe deu uma experiência gave him an experience que lhe confirmou, that lhe confirmed testificou, and lhe testified convenceu to him and que há convinced him alguém that superior, there is Criador someone dos who is céus e da superior, terra, which is que the entrou creator no of seu heaven and coração earth. e ele God sabe is que his sabe God, knows que é filho de knows Deus. That he is a child of God. Ele sabe, o Espírito testifica His no seu spirit espírito testifies que ele é filho de Deus. with his spirit E that por he's isso a é child capaz of de dar a God. vida. That's why he's able to Por give isso é his capaz life. de deixar He's até o able leão lhe to comer. live, even the lion Por isso to é eat capaz him. de morrer He's able to die por causa da sua fé. because of his faith. Por isso Jesus disse That's algo. why Jesus said something. Em verdade vos Truly, digo. truly I say unto you, Quem não deixar seu pai, who sua will mãe, not seu leave his father, filho, his suas mom, or terras, his seus son, bens, and his por wealth, amor de mim e do for evangelho não é love digno of de mim. me and the gospel is not Ele não worthy estava a to dizer para você follow me. abandonar teus It's not pais, worth of me. maltratar. He's Não not é isso que ele telling you estava a that you should dizer. abandon your father or mistreat Ele them. estava a He dizer was saying que quem tem experiência that comigo who has experience nunca with vai me colocar nada acima will de mim. never put something above Nunca, me. nunca, Never. Ele sabia o que estava a falar. He knew what he was talking about. Você tem experiência com Do you Jesus? have experience with Você conhece Jesus? Jesus? Do you know Jesus? Escuta, Listen, a unção de Deus ensina. the anointing of God teaches. Ensina o caráter de Teaches Deus. the character of Coração de God. Deus. The anointing of God. Quem conhece a presença de Deus Who knows the presence of God é marcado no coração, is marked in the heart, não na aparência. not in the appearance. É marcado. But he is A palavra marked. de Deus é The word of estacada God dentro dele. is engrafted E começa a in his refletir heart. Cristo. And he begin to reflect Christ. Já não sou eu quem I'll vivo, live no mas é longer, Cristo but que it's vive em Christ who mim. liveth in Já me. não sou eu quem I'm fala, not the mas é one who Cristo speaks, que but fala it's através Christ de who mim. speaks Já não through sou eu me. quem It's no reage, longer who- mas é me Cristo a reacting, but reagir it's através Christ de reacting mim. through me. Quando você falar, When you begin to speak, o demônio vai perceber que the não, demon will é Jesus perceive que that está a this falar. is Jesus talking. Quando você tocar, When you o touch, demônio vai the perceber, demon não, will é Jesus que está a understand that it's tocar. Jesus touching. Quando você ordenar, Command, o demônio vai perceber que é perceive that Jesus. it's Jesus. Porque não é apenas palavra, mas é a presença dele que está em você. That is in you. Você precisa dessa presença. You need this presence. A unção que The ensina. anointing that teach. Essa unção This anointing, dá raiva nos fariseus. it irritates the Pharisees. Como é possível? How can Pessoas it be estão a possible falar, that people Jeová are saying, Deus, Jehovah God, desde criança, since they were a child, cresceram na escola they grew bíblica. up in the Estão a aprender os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Estão a aprender. E ainda estão a ensinar. And they're even teaching. Como é possível? How can it be Pessoas possible? como essa dizer assim, People like that vamos pagar algumas testemunhas saying, let us pay some falsas. witnesses, false Porque já witnesses. tentamos lhe ganhar nas Because we palavras e não tried to conseguimos. overcome him by words, Se nós but lhe we were deixamos unable. assim, ele está a If we fazer leave milagre. him, Hein? As pessoas estão a acreditar nele. Olha people só are como é que a igreja believing dele está cheia. See how Você his sabe que os church is fariseus full. começaram a The perder Pharisees begin to oferta e lose dízimo. offerings and tithe.
As igrejas dele começaram a ficar their vazias. churches began to be empty. E disseram assim, se nós deixarmos esse homem, They said, if we assim allow this livremente, man free, todo o povo já está acreditando all nele. the people are believing in them. Então nós vamos ser destruídos. Will be destroyed. É melhor que a gente It's destrua better esse for homem us to destroy para não this perdermos man, o for us povo. not to leave Sabe the como é que vamos people. fazer? You know how we are going to do? Vamos inventar coisas. We are going to create Vamos things, pagar falsas stories. testemunhas. We are going to pay false witness. Vamos lhe acusar coisas We are going to falsas. accuse him. E começaram a acusar Jesus. And they begin to accuse Jesus. E acusaram Jesus naquilo que And ele they era bom e melhor. accuse Jesus in what he was good. Esse homem This man, disse que vai destruir o templo. he said that he's going to destroy Quando the temple. Jesus veio construir ou apresentar o templo de Deus, Jesus aquilo came que ele era to melhor. build and Esse present homem the temple of God. expulsa demônio This pelo man príncipe cast das trevas, demons by the prince of Beelzebub. darkness, Quando Beelzebub. Jesus era o dedo de While Deus na Jesus terra a was the expulsar temp- demônio. the Então temple começaram of a acusar God, Jesus cast naquilo out que era demons. bom. Para They quê? began Para to manchar a accuse imagem de to Jesus, stain para o the povo image não of ir God, com for the ele, people not to follow him. porque estavam a Because they were perder losing audiência. the audience. Você sabe, algumas pessoas You know that there are some people, não existem. they do not exist. Ninguém lhes conhece. No one knows them. Não são nada. They are nothing. Ninguém lhes conhece. No one knows them, Mas eles querem ser conhecidos. but they want to be known E querem que lhes ouvem. and they want to be heard. Sabe o que eles fazem? You know what they do? Vamos procurar alguém que é famoso. Let us look for someone who is famous. Vamos inventar uma mentira We are acerca going dele. to create a lie concerning him. Vamos postar We are going to publish. Eu às vezes fico triste com isso. Sometimes I feel so sad with these things. Há pessoas que não têm audiência. There are people that has no Pegam pessoas audience. que são conhecidas e... They get people who are known. Eu vou falar desse tal. I'm going to Põe o speak nome. about this Alguém que é bem person. conhecido. Someone Vou who falar is known. disso. I'm Tudo going o que to ele speak quer all that he wants é que as pessoas que ouvem is aquele, that people that hear passam a that lhe ouvir person a ele. begin to hear him. então ele mancha essa Therefore, pessoa he para ter stains audiência, the para lhe image of this conhecerem. person to have audience. E a pior coisa que nós And podemos the fazer worst thing that we can do é dar ibope para aqueles que nos atacam. is to give, Sabe? É dar atenção, is to é give responder. Jesus attention disse: to se the te dão people aqui, who ofereça speak a outra, back. não If fala someone nada. slaps you on the left, Por quê? give them the right side. Porque às vezes até Because sometimes Deus it's better. usa Sometimes God uses os ímpios, the Gentiles, os inimigos, the enemies, os fofoqueiros, the gossipers, os difamadores, those defamators, para nos acelerar to mais. accelerate Quando us nós more. sabemos When we know fazer conforme Ele disse to- que nós temos que fazer, não to do reagir the mal, way perdoar e amar. the way Ele vai He usar taught essas us, pessoas. do not Sabe por respond quê? with evil, Meu irmão, forgive perdoa and e love. ama porque você Forgive tem and love, Deus. because you have God. Porque você é de Deus. Because you are of God. Perdoa e Forgive ama. and love. Porque você tem What you Deus. have, Porque você é de... because you have God and E because saiba de you uma are of coisa. God. Saiba de uma coisa. And know something. Deus odeia Hates fofoca, gossiping, acusação e difamação. accusation and defamation. Mas algumas vezes, But sometimes, não algumas, muitas vezes, many times, Deus ama usar os God fofoqueiros. loves using the gossipers. Para quê? For what? Para levar o seu nome To longe. take his Sabe por name quê? far. Oh, escuta, Listen, Escuta. listen. fofoca Gossip é coisa ruim. is a bad thing. Mas quando é contra você, But when it is against you, que ama, that loves, que perdoa, and that forgives, que tem Jesus, That have tem a presença Jesus de Deus, and have the presence. aquilo é uma publicidade that gratuita. is a free E quem está a pagar são os teus advertisement. inimigos. And who's paying are your Portanto, enemies. não abra a boca. Therefore, do not Deixa open your falarem. mouth, let them speak. Ninguém fala daquilo que não brilha. No one speak. No one Quando você speaks of começar a what does brilhar, vão not se importar shine. com você. When you stop shining, Você sabe, they pastor will not be Clemente, mindful há mulheres about que you. querem se matar porque The woman ninguém that olha want to para kill mim, themselves ninguém me because no nota, one look at ninguém me, me no one assobia, notices me, no ninguém one me whistles para o at me. carro, ninguém acidente, ninguém olha para No mim. one looks at me. Deixa só embelezar, começar a Let me brilhar, vai just causar begin acidente, to shine. vai causar a If you atenção begin to das shine, pessoas. you are going to É cause assim que accident. quando Deus unge alguém, So when God uses someone, todo mundo quer aquela unção, mas não tem. that Então vai fazer o anointing quê? does not have.
Não chora, não começa a orar para Deus Don't tirar cry, as don't fofocas begin- contra ti, inveja don't begin contra to ti. ask Não, não God ora to assim. take Porque gossip para away Deus from responder you. isso, For God você to tem que se tornar respond this, zero you need à to esquerda. become Você tem que perder o the brilho. left Você zero. tem que perder a vida. Você have tem to que become perder a zero. You have to importância. become Você nothing. tem que perder a unção. zero. Aí ninguém vai te olhar. Você é zero à esquerda. Ninguém se preocupa contigo. Você não brilha. Mas se Deus está sobre ti. Jesus disse: quem quiser seguir piamente o evangelho a Jesus vai ser alvo de Wants Satanás. to follow Jesus and the gospel will be an Deixa eles irem, deixa eles acusar, deixa eles falarem, porque assim também perseguiram os santos profetas que foram antes de você. Aonde tem profeta, aonde tem unção, tem perseguição. Jesus disse assim: Jesus seus said, hipócritas, You hypocrites, fariseus, Pharisees. Qual dos profetas é que vocês não perseguiram e não mataram? Which of the prophets did you did not Assim persecute vocês or também killed? estão a encher a taça dos vossos pais que The same fizeram a way mesma you coisa. are filling the cup Vocês of são your filhos parents. do diabo. You are the children or the Que desde sons o of the princípio devil. veio para matar, That para roubar since e of para the beginning, destruir. he E came to vocês kill, assassinos. destroy, A and Bíblia diz que quem murderers. odeia o seu irmão The é. Bible says that you that hates your brother is a murderer. Encosta um pouquinho a tua cabeça ao lado do teu irmão. Please, Faz assim. please join the head of your your Diga, head to tem your ódio aí neighbor ou quê? and ask Quem odeia o him seu irmão é. if there is someone who hates is a murderer. Aleluia! Palavra do Senhor. This is the word of God.